Oi! Eu acho que o grande desafio de quem decide produzir conteúdo no YouTube é como fará a abertura. Essa foi a minha. Eu me propus hoje a apresentar para você esta obra, A Cabana do Pai Tomás. Caso você não saiba, eu pratico educação domiciliar na minha casa e este ano nós estudamos o século XIX, toda a história e literatura do século XIX. E uma das obras muito relevantes deste período certamente é A Cabana do Pai Tomás. Esta obra é considerada como o estopim da Guerra de Secessão, que foi um importante marco na história dos Estados Unidos. Esta obra é uma literatura ficcional. Foi lançada em meados do século XIX e estourou, foi um grande sucesso. Primeiramente saiu em folhetim e depois saiu em forma de livro, vendendo milhões de cópias. Em um período em que havia pelo menos 5 milhões de pessoas escravizadas somente nos Estados Unidos. É importante destacar que a autora era uma cristã reformada e toda a obra dela permeia dentro desse princípio do valor cristão. Toda a narrativa trabalha em cima da cristandade, em cima da conversão do pai Tomás, que era um escravo, e da conversão de outros escravos ao longo do caminho e da vivência cristã dentro da história desse pai Tomás especialmente. Então é importante que você saiba disso. Pai Tomás era um escravo do senhor Shelby. E o senhor Shelby era um senhor de escravos do norte, lá de Kentucky. E ele era um bom senhor de escravos, ele era muito bom para os seus escravos. E o Tomás, ele era extremamente competente, confiável, honesto e era um cristão convicto. Ao ponto de o senhor Shelby deixar toda a fazenda nas mãos desse Tomás e o Tomás era livre para entrar e sair da fazenda de acordo com a vontade dele mesmo. No entanto, o senhor Shelby acaba atolado em dívidas e precisa resolver essa questão. E ele tem duas opções à sua frente. Ou ele vende o pai Tomás, que era um negro de muito valor, ou ele precisaria vender todos os outros escravos para poder quitar sua dívida. Tamanho era o valor do pai Tomás. Então ele opta por proteger os demais em nome de sacrificar o pai Tomás. No entanto, no momento da negociação, em que estão discutindo os valores da dívida, entra na sala onde está o senhor Shelby e o comerciante de escravos, uma criança, um menino pequenininho chamado Harry. E o Harry é muito divertido, muito bonito também. Logo após entra a mãe do Harry, que também era uma escrava, que era escrava da esposa do senhor Shelby. A esposa do senhor Shelby era uma cristã também e havia cristianizado a mãe do Harry, que era a Elisa. Presta atenção neste nome. O comerciante fica encantado com o Harry e começa a pressionar o senhor Shelby para também vender o menino. A Elisa fica atenta, fica ouvindo, enfim. E no final das contas fica acertado que tanto o pai Tomás quanto o Harry seriam entregues em nome da dívida. O Harry, na verdade, era filho da Elisa com o George. O George era um escravo de outra fazenda. Esse George era um homem muito inteligente, ele havia até desenvolvido uma máquina que ajudava eles no trabalho, os escravos no trabalho que eles tinham. No entanto, o dono dele não gostou de ver que o escravo era inteligente, que o escravo podia fazer alguma coisa e resolveu oprimir esse escravo ainda mais. A Elisa, quando ficou sabendo que o Harry havia sido vendido, ela decide fugir com ele. E pela madrugada, assim que seus patrões dormem, ela de fato coloca seu plano em prática. Desesperada, imagine só. Além de ser escravo, fugir e isso ter consequências sérias, ainda era uma mulher com uma criança. Enquanto a Elisa foge, o George também foge, mas eles não sabiam que um e o outro haviam fugido. Então, toda a história também caminha aí nessa tentativa de fazer os dois se encontrarem, ver se os dois vão conseguir finalmente chegar à liberdade, ficarem juntos enquanto uma família. Esse é um traço importante que o livro relata e de todo esse período também, que era essa separação das famílias. Havia até quem preferisse separar os entes familiares, não deixar homens, maridos e mulheres, e mães e filhos juntos, porque eles deixavam de trabalhar também. A Elisa fugiu e no outro dia chega o comerciante para buscar o pai Tomás. A Elisa avisou o pai Tomás, mas ele não quis fugir, ele preferiu esperar o desfecho da sua vida.
A sua esposa fica muito abalada, tem os filhos também, que ele acaba deixando os filhos dele pequenos, uma bebezinha, mas ele é obediente e segue o seu trajeto. Há um destaque da história de Elisa, que em um determinado momento ela está sendo perseguida, porque, óbvio, vão atrás dela para recapturá-la. E ela está sendo perseguida e há um rio onde ainda tem gelo por cima do rio, está começando a descongelar. E ela corre por cima desse rio, com a criança meio afundando, assim, uma verdadeira aventura, uma verdadeira ação de coragem, de desespero pela vida, pela sobrevivência. E isso foi baseado em um fato real, ou em um fato, porque fato é real. O pai Tomás é vendido para um senhor do sul. Só que esse senhor, Sinclair, é um bom senhor de escravos. Em um período em que a escravatura era muito ruim, se comemorava quando tinha-se um bom senhor de escravos. O Sinclair, inclusive, ele era, de certa forma, contra a escravidão. E ele tinha uma filha, e o pai Tomás foi contratado para cuidar dessa filhinha dele, a Eva. E a Eva era um amor de criança. No entanto, a esposa do Sinclair era uma mulher terrível. Ela era muito, muito ruim. Ela era um senhor de escravos mau. E a Eva era uma menina muito doce, enfim, e ela acaba falecendo. Em determinado momento, ela vai encontrar com Jesus. Então, tem toda essa forma da morte dela, como foi bela a morte dela, porque ela iria encontrar com Jesus e ela evangeliza os escravos e fala de Jesus para os escravos antes de sua morte. O Sinclair promete a liberdade ao pai Tomás. No entanto, uma noite ele sai e ele acaba se envolvendo em uma briga, chega em casa muito machucado e acaba falecendo. E quando ele falece, todos os escravos ficam a ver navios, a depender da mulher que era uma carrasca. Lá na casa do Sinclair está a senhorita Ofélia, que era prima do Sinclair. E ela intercede pelo pai Tomás, mas a Maria, que era a esposa dele, faz um drama e ignora completamente a vontade do falecido marido. A senhorita Ofélia, para ajudar o pai Tomás, envia uma carta lá para a fazenda do Sr. Shelby, pedindo que alguém viesse resgatá-lo, porque ele iria ser vendido. E, de fato, todos eles foram ser vendidos e são levados para um depósito de escravos. O livro diz aqui na página 379, então vocês podem ser cortesmente convidados a entrar e examinar a mercadoria que está dentro desse depósito de escravos. Encontrando ali dentro muitos maridos, esposas, irmãos, irmãs, pais, mães e filhos pequenos para serem vendidos em separado ou em lote, segundo a vontade do comprador. E essas almas imortais, remidas um dia pelo sangue e pelas angústias do Filho de Deus, quando a terra tremeu, as rochas se fenderam e os túmulos se abriram, podem ser vendidas, alugadas, hipotecadas e trocadas por dinheiro ou tecidos, segundo as tendências do mercado ou os caprichos do cliente. O livro tem a pretensão de tecer uma crítica que todas as pessoas, escravas ou não, negras ou não, têm uma alma humana com o mesmo valor por quem Jesus morreu também. E a autora se propunha justamente a confrontar a escravidão. A obra, inclusive, foi produzida como uma forma de protesto a uma lei que obrigava as pessoas a devolverem os escravos que elas encontrassem que estivessem fugindo. Enfim, era uma lei que prejudicava ainda mais a fuga dos escravos. E esse livro se propôs, à época, justamente a confrontar e a defender a dignidade humana do negro e do escravo. Neste mesmo depósito de escravos, onde está o pai Tomás, está também em outra ala, na ala feminina, duas mulheres, que eram a Susana e a Emelina. A Susana era a mãe e a Emelina era a filha. Ambas haviam sido criadas com uma senhora muito boa, que também havia cristianizado elas, educado elas, ensinado-as a ler e ensinado toda a Bíblia para elas. Elas viveram, então, em um ambiente confortável. Elas estavam muito bem vestidas lá no depósito de escravos, muito bonitas, muito bem asseadas e eram muito educadas. Só que essa senhora acabou indo à falência, o filho dela colocou a falência e ela acabou indo à falência e elas precisaram ser vendidas, então estavam lá à disposição. E à noite elas acabam tendo uma conversa, porque ao outro dia elas iriam ser vendidas e quem sabe nunca mais poderiam se ver em suas vidas. Há um momento em que essa mãe fala: Emelina, se eu for vendida para uma plantação em algum lugar e você for para outro qualquer, se não pudermos nos ver novamente, lembre-se sempre de como você foi criada e de tudo que a antiga patroa lhe ensinou. Leve sua Bíblia e seu livro de cânticos. Se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Assim falava essa pobre alma, em profundo desânimo.
pois sabia que, no dia seguinte, qualquer homem, mesmo vil e brutal, mesmo ímpio e desapiedado, desde que tivesse dinheiro para pagar por ela, se tornaria dono de sua filha. E como a menina poderia continuar fiel? Era sobre tudo isso que ela pensava enquanto apertava sua filha nos braços, desejando que ela fosse menos bela e atraente. Parecia que lhe agravasse a dor ao lembrar-se de como a menina havia sido criada, pura e piedosa, muito acima do padrão usual, mas não tinha outro recurso senão orar. E muitas dessas orações se levaram a Deus desses respeitáveis e bem organizados depósitos de escravos. Orações que Deus não esqueceu, como haverá de mostrá-lo no futuro, porque está escrito: aquele que escandalizar um desses pequeninos, seria melhor que ele lhes amarrasse uma nó de moinho ao pescoço e fosse atirado ao fundo do mar. Cantem, pobres almas. A noite é curta e amanhã vai separá-las para sempre. E a partir desse momento, começa a se contar então como foi a venda do pai Tomás nesse depósito. Ele foi vendido para um homem muito carrasco, também do sul. O livro se propõe a mostrar com o Sinclair, que era do sul, como havia bons senhores de escravos no sul e maus senhores de escravos, porque o sul é sempre pintado como muito mau. Ao mesmo tempo, o livro tece uma crítica aos cristãos que defendiam a escravidão, ao pensamento cristão, aos clérigos, às pessoas importantes que defendiam a escravidão, que justificavam a escravidão, sendo que ela é injustificável. E o pai Tomás vai para essa fazenda de uma plantação e lá seu novo dono lhe comprou para que ele pudesse, pai Tomás, pudesse coordenar a fazenda, ser o segundo abaixo dele, né? Abaixo dele, somente o pai Tomás. Só que o pai Tomás não era uma pessoa malvada, ele não concordava em infligir castigos aos demais escravos. E aí já começou uma treta e o cara pensou, não, eu vou fazer esse pai Tomás ser malvado, eu vou fazê-lo maltratar, eu vou fazê-lo ser ruim, ser uma pessoa de má índole. Só que ele não era. Ele foi um cordeiro mudo. E é muito bonito o relato de quando ele sabia que ia ser muito espancado e quem sabe viria a morte, que ele ouve uma voz do céu que diz que ele não deve temer quem consegue matar o corpo, mas não consegue tocar na alma. E o testemunho do pai Tomás nesse lugar vai tocando todos os escravos que estão lá já cauterizados, já sem alma, sem coração, todos malvados, todos trabalhando antes do sol nascer até altas horas da noite, vão dormir muito tarde, maltratando-se uns aos outros, porque quem pode mais chora menos. E o pai Tomás é diferente nesse meio. Primeiro eles falam que ele não vai aguentar. E por um momento ele até duvida de sua fé, ele até pensa onde está Deus, até que realmente ele percebe que Deus está com ele ali. E eu não quero contar o final. Mas a Emelina, a menina muito bonita, também foi vendida para esse mesmo dono do pai Tomás. E o pai Tomás meio que se torna o pai dela. E começa, por mais que eles estejam totalmente separados, ele tem um cuidado com ela. Há dentro da casa desse dono, do Sr. Ligre, que é o novo dono do pai Tomás, há uma outra mulher chamada Cassie. E é uma triste história da Cassie. A Cassie tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E ela foi vendida, enganada, enfim, foram acontecendo muitas coisas. Os filhos dela foram tomados dela e vendidos. E ela tinha uma filha chamada Elisa. E aí a gente pensa, será que é a mesma Elisa lá, do Sr. Shelby, que fugiu com o Harry? Será? E a Cassie conta toda a história dela também. E uma coisa que me marcou muito nessa história foi que a Cassie conta que depois de um momento, ela tinha um senhor lá, e ela acabou tendo um bebê. E ela deu uma substância para esse bebê, uma substância que matava. Deu uma substância para esse bebê, agarrou esse bebê com toda a força, segurou ele contra o peito até que ele expirasse. Porque se era pro filho dela crescer e viver tudo aquilo que os outros tinham vivido, ou ela perdê-los, ou passar por tudo que ela tinha que passar, só que ela não podia dar liberdade para essa criança, ela preferia que ele não vivesse. Enfim, o livro conta horrores do que eram feitos com os escravos. Como que era essa vida deles, como que eles sofriam, como era injusto, como eles não eram tratados como seres humanos, sendo que eram seres humanos. Há uma crítica a esta obra, porque a autora fala bem a partir de sua cosmovisão e da ideia de cristianizar os negros. No final, há pessoas da fazenda que reconhecem Jesus como Salvador pelo testemunho do pai Tomás, que passa por tudo que tem que passar calado,
fiel a Deus, fiel aos seus valores e princípios. Lembremos que era uma autora cristã e de fato acontecia essa cristianização. Uma outra obra que talvez você possa gostar de ler desse tema, mas que aí é uma autobiografia de um escravo real que fugiu e escreveu depois, é esta obra aqui, Narrativa da Vida de Frederick Douglass. Esta obra tem meu coração. E aqui também há uma forte crítica à negligência, à conivência daqueles que se diziam cristãos só de boca, mas não praticavam o evangelho real no contexto da escravidão. Eu recomendo muitíssimo essa obra, Acabando, Pai Tomás. Eu chorei várias vezes lendo essa obra. É uma obra muito bonita, muito linda, e no final tem coisas muito tristes e bonitas que acontecem. Teve um momento que eu estava lendo o livro, chegou o Arthur para mim e falou assim: o que está acontecendo no livro que você está chorando? Quem morreu? Fica aí o questionamento. Se você quiser adquirir esta obra, o link do livro está aqui embaixo. Sempre que você comprar alguma coisa utilizando este meu link, você coopera com o meu canal, você coopera com o meu trabalho. Eu fico muito grata por isso e você enriquece a sua biblioteca. Tchau!